Olá pessoal, vocês já perceberam que nos processadores os pinos têm várias funções? E ainda que eles podem ser de entrada e de saída, como é que um mesmo pino pode ter tanta função assim? Para entender isso, nós temos que estudar a parte de entrada e saída e a multiplexação dentro do nosso processador. Vamos lá para a aula! Olá, alunos, vamos continuar o nosso curso aí de sistemas microprocessados. Agora nós vamos falar de entrada e saída, né? Como é que funciona a questão dos pinos no meu chip. O que acontece é que eu tenho muito dispositivo dentro do chip, muita funcionalidade e pouco pino. Em sistemas modernos, especialmente microcontroladores, além do processador que a gente estudou e a arquitetura toda da CPU, a gente vai ter uma grande quantidade de outros periféricos. Nós teremos temporizadores, conversores analógico-digital, unidades de comunicação, transmissões seriais, paralelas, ligação com display, e tudo isso aí precisa de pinos para ser ligado na minha placa. Uma hora, aquela parte interna do chip precisa sair para fora. E isso vai dar um problema. A gente vai ter mais entrada e saída do que pino no nosso chip. Então a entrada e saída, que era muito simples, que era só uma entrada e uma saída, ela precisou ser melhorada para acomodar a necessidade de circuitos modernos. Precisamos adicionar bastante complexidade para resolver problemas que esses microcontroladores têm agora e que antes não existia. Cada pino tenha múltiplas funções. Vamos olhar aqui um exemplo que vocês devem estar mais acostumados, que é o exemplo do Arduino. Que eu tenho um diagrama de um dos pinos do Arduino. Pode acontecer que vocês nunca se depararam com esse tipo de necessidade. A gente vai trabalhar com os periféricos que o chip possui dentro do Arduino. Então, se eu olhar essa quantidade de recursos que eu tenho em cada pino, eu vejo que eu tenho um certo problema até para selecionar e usar recursos que são tão diferentes. Vamos pegar um pino de exemplo e conversar com vocês. Eu tenho entrada e saída, além de funções que às vezes são analógicas. Vamos pegar o pino 17. Eu sei que ele é o pino 3 da porta B, PB3. Então ele é saída e entrada digital, aquela coisa mais comum que a gente trabalha, né? A configuração padrão dele é assim. O pino 17 vai ser entrada e saída do registrador B. Mas eu também tenho um bloco chamado Output Compare canal A. Eu também tenho a entrada de interrupção nesse pino. O PCInt 3 é nesse pino. O sinal PWM, que é modulado em largura de pulso, também vai usar esse pino. E além disso, eu tenho um bloco de comunicação ligado nesse pino. O Master Output Slave Input da minha SPI interna também está ligada nesse pino. Então a gente precisa resolver essa complexidade aqui dentro do chip, fazendo a multiplexação de pinos. Então o meu pino 17 do Arduino, que corresponde ao pino 11 do meu chip, ele tem a saída PB3, o OC2A, o PCInt3, o PWM e o meu MOSI. E ainda eu vou ligar um circuito eletrônico nesse pino para fazer a funcionalidade que eu quero. A gente resolve esse problema com a multiplexação. É a técnica que eu vou usar para poder ligar múltiplos recursos em um pino só. Isso funciona de uma maneira simplificada nessa figura aqui. Então vamos imaginar que eu tenho vários pinos externos. Eu começo tendo que fazer uma proteção para esse pino. Observe esses diodos aí. Esses diodos e esse capacitor CPIN,
eles são proteção eletrostática, porque senão eu vou encostar no pino e ele queima na hora. Então eu tenho que, primeiro de tudo, colocar uma proteção para o meu chip não queimar. E aí a minha unidade de controle da porta B, é isso mesmo, tem uma unidade de controle para a porta. Essa unidade de controle vai se comunicar com os barramentos internos. Então ela vai se comunicar com dados, endereços, se ligar em vários blocos, tá? Não está colocado nessa figura nem a unidade de controle e nem os meus barramentos internos. Eu tenho aqui apenas o circuito que está entre a unidade de controle e o meu pino de saída. Se eu for usar como entrada, essa entrada vai para a minha unidade de controle, que vai transferir ela para o barramento interno de dado endereço apropriado. E eu também tenho a possibilidade de colocar resistores de pull-up interno do chip para eu simplificar o meu layout externo ao chip. Então é mais fácil se esse resistor com esse transistor estiver dentro do chip. Se ele não estiver dentro do chip, você vai precisar fazer esse controle por fora. Felizmente, a maioria dos chips hoje já tem um resistor de pull-up e pull-down que pode ser controlado pela minha unidade de controle. O meu pino ele não é simplesmente ligado em um barramento. Ele tem toda uma lógica de seleção e depois uma unidade de controle. Vamos olhar um pouco agora como é que funciona os barramentos internos. Nós olhamos a ligação do pino até a unidade de controle. Agora vamos olhar a unidade de controle para os barramentos internos. Para isso, a gente vai dar uma olhada aí num diagrama de blocos de um chip. As pessoas que não fizeram cursos nessa área não vão conseguir entender esse diagrama. Mas depois que nós fizemos o nosso curso de sistemas processados, a ideia é que a gente entenda esse diagrama. Tudo isso a gente viu no nosso curso. É claro que aqui o desenho é diferente, é outro microcontrolador e eu tenho menos detalhes, porque é um diagrama de blocos, não é um projeto que a gente tem que fazer com as minúcias. Mas eu entendo como é que isso aqui está funcionando. E aí eu vejo o meu databus. Observe, né? Ele sai lá de cima da minha folha e vai para todo o meu chip. Só que essa figura eu acho que vai ficar um pouco pequena na tela de vocês. Então eu estou um pouco preocupado aí com a didática. Eu vou tentar dividir essa figura em duas partes e colocar ela em um tamanho maior. Quando eu tenho esse bloco porte A, porte B, porte C, são aqueles blocos de controle da minha porta. E esse bloco de controle da porta vai ligado nos meus pinos. A ligação é direta? É que nem está aqui nesse diagrama simplificado? Não é, né, pessoal? Nós já vimos que a ligação não é assim, uma flechinha milagrosa. Né? Como é que é feita a ligação do porte A com o pino, do porte B com o pino, do porte C com o pino e assim por diante? Nós vimos aqui na figura de cima que eu tenho todos uma série de diodos de proteção, chaves, transistores, que vão fazer a ligação do pino. Lá naquele diagrama simplificado, tudo isso aqui virou uma flechinha. Então, olhando aqui no diagrama simplificado, tenho as minhas portas. E aí tem o barramento de entrada e saída, que não tem na outra figura lá. Mas aqui eu tenho meu barramento de entrada e saída. Então, o meu barramento de entrada e saída, ele precisa ter acesso a todas as memórias, ele precisa ter acesso aos registradores, e ele vai ser usado por todos os elementos da minha CPU, do mesmo jeito que a gente fez no NAND Game. Mas e quando eu tenho que ligar diversos periféricos? Eu tenho vários blocos além disso aqui que a gente já lidou. Vamos olhar a segunda parte desse diagrama? Observa aqui um pouco mais abaixo. Eu tenho o Brownout Reset, que é o BOR, primeiro quadradinho aqui da esquerda. Depois eu tenho o DAT EPROM. Depois eu tenho o Timer 0. Depois eu tenho o Timer 1.
depois eu tenho outro timer, depois eu tenho comparador, depois eu tenho esse CCP1, CCP2, uma série de coisas. E os microcontroladores modernos possuem uma série de coisas. Então tudo isso tem que se comunicar com as minhas portas e não tem pino suficiente para ligar esse monte de coisa. Como é que nós vamos fazer isso? Aí nós precisamos que cada bloco desse aqui tenha o suporte para multiplexação dos pinos e isso vai ser controlado por sinais das minhas portas. Como essa aqui é uma das últimas aulas de teoria do curso, depois nós vamos focar só na entrega do nosso projeto, eu acho que a gente já pode trabalhar como profissionais e olhar um datasheet real. Então eu vou abrir agora um datasheet real para a gente dar uma olhada rápida e entender esses conceitos. Eu vou abrir aqui o datasheet, né? Tá aqui a minha referência, né? Onde eu peguei a figura para vocês. E se eu olhar o resto do datasheet, ele vai explicando todas as minúcias, porque o datasheet de um microcontrolador é aquilo que você vai olhar para sua referência. Geralmente você não vai ler 430 páginas, né, do início ao fim. Você vai trabalhar conforme a sua necessidade. Eu quero olhar aqui no nosso índice e procurar a parte de pino. E quero ver como é que funciona esse diagrama de pinos. Então eu vejo que eu tenho várias versões desse chip, né, inclusive versões comuns aí que eu posso colocar num protoboard, né, versões SMD, e esses pinos são todos ligados internamente. Então vamos dar uma olhada aqui no meu I/O port. Como é que funciona a entrada e saída desse chip? Aqui eu tenho um diagrama de como é que é aquele circuito que vai ligar na minha unidade de controle. Ele coloca aqui uma nota, né? Ele nem desenha, nós não precisamos das minúcias. Então a gente sabe que ele tem a proteção, VDD, VSS, diodos, né? Aqueles transistores de pull-up e pull-down, mas eu tenho aqui um I/O pin. Ele vai para um LET intermediário que vai armazenar a entrada do sinal para evitar ruído, depois de um buffer que amplifica a minha corrente elétrica, e depois vai lá para o registrador aqui no caso da minha porta RD. Eu tenho portas tri-states. O que são essas portas aqui que a gente chama de tri-state? São aquelas chaves, né? Lembra quando nós olhamos aquela figura primeira que tinha as proteções? Não tinha uma tal de chavinha mudando de entrada para saída, mudando de 0 para 1? São esses multiplexadores tri-states aqui. É controlado por um tri-state LET e o meu dado vem em um datalet. A gente fez datalet lá no nosso NAND Game, mas a gente não ficou trabalhando muito com tri-state. E para a gente entender como é que isso aqui funciona, eu preciso entender como é que o software vai inicializar e mexer com essas coisas. Então ele já dá um exemplo aqui de como é que eu vou inicializar essa porta. E é claro, o exemplo está em assembly, porque é a linguagem do meu computador. Vai precisar entender essa instrução, ler algum manual desse assembly para saber o que está acontecendo. Mas para facilitar a vida da gente, não ter que ficar entendendo cada minúcia desse assembly maluco aqui, ele colocou toda a explicação, né? Então eu vou limpar todos os meus output LEDs. Então esse data LED aqui que vai para a saída começa sendo limpo, né? Então eu tenho duas opções aqui. Aí eu tenho que configurar o meu AD, porque o pino ele pode trabalhar com sinais analógicos e com sinais digitais. Eu preciso configurar o meu comparador para que ele seja uma entrada digital, porque ele pode ser uma saída digital. Uma entrada digital passa por um comparador para evitar ruído. E aí eu preciso dizer ainda se isso é entrada ou se isso é saída. Então eu tenho que carregar aqui um tal de CMCOM, né, que é o registrador de comunicação,
para dizer se o dado está sendo de entrada ou de saída. E quando eu faço esses códigos aqui e movo esses dados para o registrador, eu estou carregando esses componentes aqui e configurando a minha porta, que é possível você ter um entendimento simples. Eu não preciso entender isso em profundidade para programar. Só que eu sei que eu tenho que fazer toda uma inicialização. Isso aqui já me falou qual é a inicialização que eu tenho que fazer. E como eu não sou maluco, eu não vou fazer isso em Assembly. Eu vou fazer isso na linguagem C e eu vou ter que estudar o compilador de linguagem C que eu escolher. A certeza, óbvio, é que eu tenho que estudar. E vou descobrir como é que eu inicializo minha porta A, como é que eu configuro meu AD usando a linguagem C. Se eu quiser fazer isso em Assembly, já está pronto. Aí eu copio e coloco lá no meu Assembly. Esses barramentos vão para os meus módulos. E os meus módulos vão ter que dar conta de reconhecer esses sinais para quando eu configurar, por exemplo, o meu timer poder enviar dados para minha porta. E aí eu tenho toda uma explicação de como é que o timer funciona, todo um esquema elétrico de como é que ele trabalha, o diagrama de como é que ele é ligado no pino. Então, onde é que o timer é colocado? Ele é colocado aqui quando o pino está na função T0 CKI. Professor, mas eu tenho pino 1, pino 2, pino 3, eu não tenho esse nome de pino. Colega, você não tem. Lembra que vários pinos têm várias funções? Então você vai ter que configurar aquele pino para que ele seja um T0 CKI. Quando você fizer aquela configuração, ele vai cair nesse circuito. Vai entrar numa porta XOR que tem um multiplexador, que vai ter um prescaler, que vai depois para o data bus interno, onde eu posso carregar e controlar o meu timer. E se eu tiver 16 bits, é um pouquinho mais complicado, mas não é grande coisa de diferença. Então, como é que é o pino do meu microcontrolador? Depende de como você está usando ele. Se você estiver usando ele como entrada e saída digital, quando eu cliquei aqui em I/O ports, né? Essa figura aqui é simples, né? Eu tenho um datalet que vem aqui para o meu I/O pin, numa boa. Eu tenho que ver esse tipo de circuito aqui para entender como é que esse pino vai entrar na minha lógica. E aí eu vou conseguir programar o meu timer. Agora eu vim por timer 1. Olha só, o meu timer 1, ele já tem 2 pinos ligados nele. A entrada do timer 1 já é uma entrada analógica, né? Essa entrada aqui, a analógica, tem que ter proteção e tem que ter um Smith Trigger aqui. Vocês sabem Smith Trigger, né? Curso de eletrônica analógica, certo, pessoal? E vai entrar na minha lógica, que aí eu tenho que ler como é que essa lógica funciona, o que faz esses registradores aqui para saber configurar e programar o meu timer. E eu vou ter exemplos de programação para utilizar o meu timer. Nós vamos ver depois, né? Ainda vai ter uma aula sobre compilador e assembly, e nós vamos entender duas coisas. Primeiro, por que uma aplicação de precisão que envolve tempo tem que ser feita em assembly. E segundo, por que esse exemplo está em assembly e não está em linguagem C. Por que vai usar assembly? Ninguém programa em assembly, mas as pessoas entendem assembly. Não se programa em assembly, mas as pessoas entendem assembly. As pessoas quem? As pessoas nós, que vamos trabalhar com a parte de microcontroladores. Aí você comenta comigo que você deseja ser um eletricista, trabalhar com eletricidade. Aí você não tem que mexer com assembly, aí você vai ter que entender trifásico, aterramento, vai ter que entender outras coisas. Ah, professor, eu gosto de automação. Pô, aí você vai entender inversor, você vai entender blocos de contatores, vai entender CLP, vai entender outras coisas. Agora, se você for trabalhar com microcontrolador, aí você vai ter que ter um conhecimento pequeno de assembly, não para escrever, mas vai ter
que saber entender um pouco do assembly, porque uma hora na sua carreira você vai precisar fazer alguma coisa em assembly, como um real-time clock. Então, a entrada e saída do meu microcontrolador, ela precisa se acomodar com muitas necessidades diferentes, com muitos periféricos diferentes, e eu preciso entender esses periféricos para conseguir programar e usar essa saída. Aqui eu tenho a entrada do pino do meu Capture Compare. Que CCP1 é esse? É um dos pinos que eu tenho com várias funções. Se eu colocar CCP1, vale esse circuito aqui. Se eu colocar timer, vale o circuito lá que nós vimos anteriormente. Se eu colocar um pino digital, vai valer aquele primeiro que é mais simples. Então, entender esse tipo de complexidade faz parte do microcontrolador mais avançado, quando a gente vai trabalhar profissionalmente com essas coisas. Eu não vou ficar cobrando essa maluquice em prova, mas pode ser que você precise estudar isso se você estiver trabalhando em uma empresa. E aí você vai perceber que, lendo tudo isso aqui, o nosso curso de sistemas microprocessados vai ficar importante. Porque se você não tem um curso de sistemas processados, você não consegue ler esse documento e entender. Então eu espero que essa aula tenha ajudado vocês a entender um pouco dessa questão de pinos de entrada e saída, que tenha mostrado para vocês que os pinos têm muitas funções. Essas funções vão para blocos diferentes. E aí eu preciso entender blocos diferentes. E eu tenho toda uma multiplexação que permite que um pino seja entrada, seja saída, seja entrada analógica, saída digital. Tudo é possível. Obrigado, pessoal. Bom estudo para vocês.